O exorcismo proibido do Vaticano que terminou com a aparição de um anjo. Boa noite. Se você gosta de relatos ocultos e casos reais de exorcismo, já se inscreva no canal, pois o que vou contar hoje é algo que poucas pessoas no mundo sabem. Meu nome é Gabriele Amorte e servi como exorcista-chefe do Vaticano por mais de 60 anos. Durante esse tempo, presenciei coisas que desafiam a lógica humana, acontecimentos que fariam qualquer um duvidar da própria realidade. Mas entre todas as experiências que vivi, uma delas nunca saiu da minha mente. Foi o exorcismo mais aterrorizante da minha vida, um caso que ficou escondido nos arquivos mais secretos da igreja. Ocorreu em 1965 e até hoje lembro de cada detalhe com precisão. Não porque quero, mas porque certas memórias jamais deixam de assombrar quem as viveu. Naquela época, eu já tinha vasta experiência enfrentando manifestações demoníacas, mas nada me prepararia para o que estava por vir. Tudo começou quando fui chamado às pressas para um caso incomum. O pedido veio diretamente de cardeais do alto escalão do Vaticano, algo que nunca tinha acontecido antes. O local do exorcismo? O subsolo do próprio Vaticano, uma área que eu sequer sabia que existia. Me disseram que era um caso extremamente sigiloso e que eu não poderia falar com ninguém sobre o que aconteceria lá. Aceitei a missão, mas no fundo, algo me dizia que eu estava prestes a presenciar algo além da minha compreensão. Fui escoltado por 2 guardas da Guarda Suíça até uma entrada discreta na Basílica de São Pedro. Descemos uma longa escadaria em espiral, e a cada passo o ar se tornava mais pesado. A iluminação fraca e os corredores estreitos me davam a sensação de que eu estava indo para um lugar onde poucos haviam pisado. Depois de alguns minutos, começamos a ouvir gritos. Eram gritos terríveis, agudos, que ecoavam pelas paredes de pedra. Meus instintos diziam que eu estava entrando em um abatedouro, mas eu sabia que não eram animais. Eram pessoas. Quando finalmente chegamos ao local, me deparei com algo que nunca esperei ver dentro do Vaticano. Celas. Pequenos cubículos de pedra onde pessoas estavam trancafiadas. Algumas pareciam apenas desorientadas. Outras murmuravam palavras sem sentido. Mas algumas estavam feridas, como se tivessem se machucado ou sido contidas à força. Não pude evitar perguntar: quem eram aquelas pessoas? Mas os guardas apenas me disseram para seguir em frente. A resposta estava no fundo daquele corredor. Ao chegar à cela principal, meus olhos foram imediatamente atraídos para um homem alto e magro, sentado no canto. Seu corpo tremia, mas o que mais me perturbou foi o que ele segurava. Ele estava abraçado a um enorme bloco de gelo, como se sua vida dependesse daquilo. Sua pele estava arroxeada, seus dedos pareciam estar em carne viva pelo frio, mas ele não largava o gelo por nada. Seus olhos estavam vazios, perdidos em algum lugar que ninguém mais conseguia enxergar. Perguntei aos guardas e exorcistas presentes quem era aquele homem. Me disseram que ele se chamava Carlo Bianchi, um criminoso brutal que havia cometido atrocidades impensáveis. Durante sua vida, ele assassinou dezenas de pessoas e, quando foi capturado, afirmava ter feito um pacto com uma entidade infernal. Diziam que ele ouviu vozes, que foi guiado por algo além da compreensão humana para cometer seus crimes. Mas o que mais me impressionou foi o que disseram depois. Ele acreditava estar no inferno. Para Carlo, aquele lugar era um caldeirão de fogo, e a única forma de suportar o sofrimento era permanecer abraçado ao gelo. O Vaticano tentou ajudá-lo diversas vezes, mas nada funcionava. Exorcistas tentaram expulsar a entidade que supostamente o possuía, mas todos falharam. Quando o afastavam do gelo, ele gritava como se estivesse sendo queimado vivo. Ele dizia que sua alma já pertencia ao inferno e que ninguém poderia salvá-lo. Naquele momento, entendi que esse não seria um exorcismo comum. Aproximei-me de Carlo e senti um arrepio na espinha. O ar ao redor dele era diferente, pesado, como se a própria atmosfera estivesse contaminada por algo invisível. O homem sequer reagiu à minha presença. Apenas murmurava palavras ininteligíveis. Respirei fundo e comecei a oração inicial do exorcismo.
Assim que pronunciei as primeiras palavras, o homem se contorceu violentamente. Sua pele ficou avermelhada e rachada, como se algo estivesse queimando dentro dele. E então ele gritou. Não foi um grito normal. Foi um som gutural, desumano, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Seus olhos reviraram completamente e um sorriso grotesco se formou em seu rosto. Quando tentou falar, não era mais Carlo quem falava. Era outra coisa. A voz que saiu de sua boca não parecia humana. Era como se fosse um eco distorcido vindo de um lugar distante. E então a entidade finalmente falou. Você não tem poder aqui. Minhas mãos começaram a suar, mas mantive minha posição. Eu já havia enfrentado demônios antes, mas essa presença era diferente. Havia algo muito mais antigo e poderoso ali. Continuei com as orações, e a cada palavra sagrada, o corpo de Carlo se torcia de maneira impossível. Seus braços se dobravam para trás. Sua coluna arqueava de um jeito que faria qualquer médico acreditar que seus ossos haviam se partido. Mas ele continuava agarrado ao gelo. Era como se ele estivesse lutando por sua própria alma. A entidade riu, um riso abafado e seco. Então, murmurou algo que fez meu sangue gelar. Ele já é nosso, vá embora. Sabia que não podia parar. Eu precisava entender o que estava acontecendo ali. Passei a noite inteira rezando, mas nada acontecia. Carlo apenas ficava ali, se debatendo, tremendo, gritando de dor. O gelo ao seu redor começou a derreter, e então percebi algo ainda mais perturbador. Quanto mais o gelo sumia, mais sua pele parecia queimar. A situação estava ficando fora de controle. Nunca havia visto um caso assim, onde o próprio exorcismo não parecia surtir efeito. Meu coração pesava com a dúvida. Será que eu estava lidando com algo além do que eu era capaz de enfrentar? A resposta viria em breve, mas naquele momento, tudo o que eu podia fazer era continuar. Os outros exorcistas que estavam comigo também estavam perplexos. Nunca tinham visto um demônio resistir tanto. Alguns sugeriram que parássemos o exorcismo, que procurássemos outras formas de entender o que estava acontecendo. Mas algo dentro de mim dizia que não podíamos recuar. Se esse homem realmente estava condenado, precisávamos tentar libertá-lo. Então, decidimos algo que jamais havíamos feito antes. Moveríamos Carlo para outro local. Talvez o ambiente estivesse influenciando o que acontecia com ele. Mas quando tentamos afastá-lo do gelo, tudo desmoronou. Ele soltou um grito agonizante, um som que parecia vir das profundezas da terra. Seu corpo se contorceu em puro desespero e ele tentou desesperadamente voltar ao gelo. Mas naquele momento, algo mudou. Algo que nos fez perceber que estávamos lidando com um mal muito maior do que podíamos imaginar. Eu continuei segurando o crucifixo com firmeza enquanto via Carlo se debater no chão, gritando como se estivesse sendo queimado vivo. Os outros exorcistas tentavam segurá-lo, mas a força que ele demonstrava era sobre-humana. Sua pele ficava cada vez mais avermelhada, suando em excesso, como se realmente estivesse sendo consumido por um fogo invisível. O gelo que antes ele segurava já estava quase completamente derretido, restando apenas pequenos pedaços ao seu redor. E quanto menos gelo havia, mais ele gritava, se debatendo e implorando para não ser afastado. Ouvimos um estalo alto, como se um de seus ossos tivesse se partido, mas ele não parava. Seus olhos reviraram novamente e a voz demoníaca voltou a ecoar pela sala. Ele pertence a nós. Não há nada que possam fazer. Vocês acham que orações podem quebrar um pacto assinado com sangue? Aquelas palavras ressoaram dentro de mim de uma forma diferente. O que aquele ser queria dizer com pacto assinado com sangue? Esse detalhe nunca havia sido mencionado pelos guardas ou pelos exorcistas anteriores. Será que Carlo realmente havia entregado sua alma voluntariamente? Segurei o crucifixo com mais força e continuei com as orações. Os outros exorcistas me acompanharam e a sala começou a vibrar levemente, como se algo estivesse resistindo à presença do sagrado. Carlo, ou melhor, a entidade dentro dele, começou a rir descontroladamente, mas seu corpo tremia
e eu sabia que estávamos perto de algo. O gelo havia desaparecido completamente, e nesse momento Carlo começou a arranhar o chão de pedra com tanta força que suas unhas quebraram, deixando marcas vermelhas por todo o local. Era uma cena perturbadora, mas sabíamos que não podíamos parar. A entidade gritou novamente, dessa vez com uma voz mais grave, como se estivesse se enfraquecendo. Vocês não sabem o que estão fazendo. Se continuarem, estarão interferindo no que não devem. Ele é meu, ele me pertence. Mas eu sabia que aquela era a voz do desespero. Se um demônio implora, é porque está prestes a perder. Foi nesse momento que a temperatura na sala começou a mudar drasticamente. O ar ficou mais denso e um calor sufocante tomou conta do ambiente. Parecia que estávamos em um forno e a sensação era tão intensa que um dos exorcistas chegou a desmaiar. O suor escorria do meu rosto e minha batina estava completamente molhada. Mesmo assim, continuei. Carlo se debatia com ainda mais força. Seus gritos já não pareciam humanos e sua pele começava a apresentar queimaduras. Então, um estrondo ecoou pela sala e as velas que iluminavam o espaço se apagaram de uma só vez. Ficamos no escuro absoluto. Podíamos ouvir apenas a respiração pesada de Carlo e os gemidos de dor que ele soltava. Os guardas seguraram suas armas, mas sabíamos que nada físico poderia nos ajudar naquele momento. Uma luz começou a brilhar no centro da sala, fraca no início, mas aumentando de intensidade rapidamente. Eu pisquei algumas vezes para tentar entender o que estava acontecendo. Não era uma luz comum, era diferente de tudo que já vi na minha vida. Era como se uma presença estivesse se materializando ali. Os outros exorcistas perceberam e pararam as orações por um instante, perplexos. Carlo parou de gritar. Ele apenas ficou ali, tremendo, olhando fixamente para aquele brilho. Foi então que a luz começou a tomar uma forma. Aos poucos, um ser translúcido surgiu diante de nós. Ele era alto, com feições serenas, mas ao mesmo tempo imponentes. Seus olhos brilhavam como duas chamas azuis, e suas vestes pareciam feitas de pura luz. Todos na sala sentiram a mesma coisa. Aquilo não era humano. O ser olhou diretamente para mim e falou em um tom calmo, mas com uma força que reverberava em cada parede do local. Meu nome é Uriel. Escutei suas orações. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhum de nós ousava se mover. O anjo então se voltou para Carlo, que tremia descontroladamente, sem saber o que fazer. A voz demoníaca dentro dele se manifestou novamente, mas dessa vez não havia arrogância, não havia zombaria, apenas medo. Você não pode interferir. Ele é nosso, ele assinou, você não pode. Mas Uriel apenas ergueu uma das mãos e, sem dizer nada, a luz ao redor dele se intensificou. Carlo soltou um grito que me fez gelar por dentro. Nunca, em todos os anos que atuei como exorcista, ouvi algo parecido. Era um grito de puro desespero, como se sua alma estivesse sendo arrancada de um abismo. O chão tremeu violentamente e Carlo começou a se contorcer de maneira indescritível. Seus braços se dobraram para trás, sua mandíbula se abriu mais do que um ser humano poderia suportar, e de sua boca começou a sair uma fumaça escura, densa, que tinha um cheiro pútrido, sufocante. Uriel permaneceu imóvel, apenas observando. A fumaça saiu completamente do corpo de Carlo, subindo até o teto e girando no ar como se estivesse tentando fugir. Mas então, Uriel murmurou algo que nenhum de nós conseguiu entender, e em um piscar de olhos, aquela presença maligna foi completamente destruída, dissolvendo-se no ar como se nunca tivesse existido. Carlo caiu no chão, imóvel. Nos aproximamos rapidamente para verificar se ele ainda estava vivo. Sua respiração estava fraca, mas ele estava consciente. Seus olhos voltaram ao normal, e pela primeira vez, desde que o vi naquela cela, ele chorou. Chorou como uma criança assustada, como alguém que havia passado anos preso em um pesadelo e finalmente havia despertado. Uriel se voltou para mim mais uma vez e disse: "Esse homem vendeu sua alma ao príncipe do inferno, mas foi enganado. Ele sofreu por anos, mas hoje será libertado."
Eu queria perguntar tantas coisas, queria entender como tudo aquilo era possível. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, Uriel simplesmente desapareceu. O silêncio tomou conta da sala. Olhei para os outros exorcistas e todos tinham a mesma expressão de incredulidade. Havíamos acabado de presenciar algo que nenhum livro ou ensinamento da igreja poderia explicar. Aquele não foi apenas um exorcismo. Foi uma guerra entre forças que jamais compreenderemos completamente. Carlo foi levado para tratamento e, apesar de fisicamente fraco, estava mentalmente presente pela primeira vez em anos. Ele nunca falou sobre o que viveu enquanto estava possuído e talvez seja melhor assim. Desde aquele dia, minha visão sobre o mal mudou completamente. Sempre soube que os demônios existem, mas agora tenho certeza absoluta de que os anjos também caminham entre nós. Não para que possamos vê-los sempre, mas para que apareçam quando realmente precisamos. O que aconteceu naquele porão secreto do Vaticano ficará para sempre na minha memória. E sei que, até meu último dia, jamais esquecerei as palavras que Uriel me disse antes de desaparecer. Continue seu trabalho. E é exatamente isso que fiz. Durante décadas, continuei enfrentando o mal, mas nunca mais vi algo como aquele exorcismo. E talvez seja melhor assim. Algumas batalhas são grandes demais para nós, e certas verdades são difíceis demais para a humanidade compreender.